Iniciando o Setembro Amarelo, né? Já estamos no dia 23. Há pouco a Fátima Salvia nos informou aí, nos lembrou do Outubro Rosa, né? Que está por chegar. Mas o Setembro Amarelo ele é voltado à prevenção no suicídio, né? E isso é uma questão, às vezes, é um certo tabu de se falar nesse tema, mas ele é muito relevante e muito importante. E o Eduardo Liães, da Rádio Agete, fez uma matéria com a psiquiatra Gilmara Bueno da Silva, especialista pela URGS e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, ABP, além de idealizadora da plataforma Saúde Mental Juntamente. E ela falou das principais orientações para familiares, amigos e para nós em geral, assim, sobre a prevenção do suicídio, né? Detalhou como as cartilhas da plataforma Juntamente podem ser acessadas pelos interessados. Vamos à matéria que Eduardo Liães nos traz sobre a importância do Setembro Amarelo. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Para sabermos mais do tema tão relevante para a saúde das pessoas, vamos ouvir a doutora Gilmara Bueno da Silva, psiquiatra especializada pela URGS e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e idealizadora da plataforma Saúde Mental Juntamente. Qual a importância do Setembro Amarelo, doutora Gilmara? O Setembro Amarelo é um mês muito importante porque é um mês em que a gente traz a lembrança de toda a sociedade, de toda a comunidade, a importância de falar sobre a questão do suicídio. A gente pensa que falar salva, falar é preciso e falar pode mudar tudo. Então, dia 10 de setembro é uma data mundialmente estabelecida para a prevenção do suicídio e é muito importante porque existe ainda um tabu na sociedade para se falar sobre esse tema. Um tabu não, vários tabus e mitos que cercam esse tema. E aí a gente tem a oportunidade de dialogar com a sociedade. Psiquiatra Gilmara Bueno da Silva, existem estatísticas sobre o suicídio no mundo e no Brasil? Segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. São em torno de 800 mortes por suicídio por ano. E ele é considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. No Brasil, em média, 32 pessoas se matam por dia e é aquilo que a gente falou, né? O silêncio, ele pode contribuir para aumentar essa estatística. O Brasil está entre os 10 países com o maior índice de suicídio no mundo e a gente sabe que a cada suicídio que ocorre, pelo menos 6 pessoas são impactadas. E também um outro número que a gente tem é que para cada suicídio que ocorre, houve 40 tentativas de suicídio da pessoa antes, em média. Então, por isso a importância de falar sobre suicídio, de trabalhar na questão da prevenção. E nós, enquanto sociedade, fazemos parte desse processo e, de certa forma, nós temos responsabilidade com isso. Que orientações se pode dar para familiares, amigos e população em geral para ajudar na prevenção ao suicídio? Existem orientações para ajudar e também orientações do que não fazer. Então, eu vou começar com o que não fazer. Por exemplo, ignorar a situação, julgar e condenar a pessoa, dizer coisas do tipo é fraqueza, é falta do que fazer, é loucura, entre aspas, né? Banalizar a situação, comparar a pessoa com outras pessoas, né? Por exemplo, o fulano tem problemas piores e não se matou, não pensa em se matar. Opinar julgando, do tipo assim, é falta de Deus, é falta do que fazer. A outra coisa, assim, afirmar que tudo vai ficar bem sem antes fazer alguma coisa para ajudar a pessoa. Desafiar a pessoa também, fazer o problema parecer sem importância, jurar segredo, isso é outra coisa que não se deve fazer, e deixar a pessoa sozinha. Como ajudar, então? Primeiramente, levar a pessoa para um lugar acolhedor, onde existe privacidade, fazer perguntas
bem abertamente sobre a questão de ideias de suicídio, planos, intenções, né? Acolher sem julgar. A gente está falando de novo da importância de não julgar, estabelecer um contato também não verbal, no sentido do respeito e da aceitação pelos sentimentos, pelos pensamentos da pessoa. Não deixar a pessoa sozinha, se certificar que a pessoa não tem acesso a métodos do tipo armas de fogo, armas brancas como facas, objetos cortantes, medicamentos, corda. E se for necessário, se oferecer para acompanhar a pessoa num profissional de saúde, incentivar a pessoa a procurar ajuda. E tem uma questão importante, assim, a busca de ajuda não é vergonha, ao contrário, é uma virtude. Focar em outras saídas e também não oferecer remédios sem que haja uma prescrição médica. Então é isso, seria basicamente essas as orientações, e é importante que pais, familiares, amigos, professores, equipes de saúde, enfim, estejam atentos a comportamentos que podem sinalizar ou que a gente pode pensar num risco de suicídio. Por exemplo, um comportamento de muita depressão, de muita tristeza, desesperança, isolamento. Então, a gente ficar sempre atento a esse tipo de comportamento. Psiquiatra Gilmara Bueno da Silva, especializada pela URGS e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Quais são as redes de apoio? Bom, a mais conhecida é o CVV, que se acessa pelo número 188, e existem pessoas em linha dispostas a ajudar, a conversar com a pessoa que não está se sentindo bem, pode fazer essa ligação, é gratuito. E uma coisa importante é salientar que a gente, fazendo uma intervenção para prevenir o risco de suicídio, em 20 a 40 minutos a gente consegue esbater esse risco, a gente consegue mudar a direção do impulso. Claro, não muda condições emocionais e nem ideias, mas a gente consegue deter o impulso numa intervenção que dure 20 a 40 minutos. Existe também o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que fez uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, o projeto Mais Conversa da OPS, e em parceria com a OMS, que oferece um atendimento virtual gratuito e ferramentas para identificar casos graves e encaminhar para redes de apoio. Um projeto importante também de treinamento de saúde mental para professores, que é uma iniciativa da psicóloga Andréa Chaves. O portal do governo federal, que trata da Lei 13.819 de 2019, que instituiu práticas públicas para a prevenção do suicídio, e também acessar as redes sociais do Major Diógenes Munhoz, que é um comandante do Corpo de Bombeiros em São Paulo, que tem um trabalho de prevenção assim muito bom realmente, assim, com o Corpo de Bombeiros, que muitas vezes é acionado numa hora emergencial. E também o projeto Juntamente, que nós idealizamos com o intuito justamente de identificar depressão, risco de suicídio, sugerir medidas e condutas, e 2 cartilhas que são direcionadas a familiares e amigos, enfim, a sociedade, e uma outra cartilha que é direcionada para a pessoa que está sofrendo, que está em sofrimento emocional. Como as pessoas podem acessar a cartilhas Juntamente? Podem acessar através do meu site, doutora.gilmarabueno.com.br. Ali temos informações relevantes sobre a prevenção ao suicídio. Sim. Uma outra coisa que eu acho importante é falar sobre alguns mitos
que existem na sociedade, né? Por exemplo, o suicídio não pode ser prevenido. Em 90% dos casos ele é prevenível. É um ato de covardia, de fraqueza, é para chamar atenção. Quem quer se mata mesmo. Quem supera uma crise ou uma tentativa de suicídio está fora de risco. É falta do que fazer. Falar sobre suicídio com a pessoa estimula a realização. Então existem esse tipo de mitos e a gente aproveita a oportunidade do Setembro Amarelo também para desfazer esses mitos. Ouvimos a doutora Gilmara Bueno da Silva, psiquiatra, especialista pela URGS e Associação Brasileira de Psiquiatria e idealizadora da plataforma de saúde mental Juntamente. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pela informação, nos trazendo assim a possibilidade de ampliar esse tema que é bem delicado, é grave, né? E a gente, infelizmente, já vivenciou isso aqui na nossa comunidade, em algumas oportunidades, e sabe da gravidade dele, né? E esse tabu de não se tocar no tema, às vezes, faz com que possível evitar um ato desse possa não acontecer, porque a gente fica com o receio de tocar nesse tema. E você viu aí a psiquiatra Gilmara salientando bem isso. É importante tratar desse tema quando você percebe que a pessoa, normalmente a pessoa não percebe, ela não se dá conta disso, mas você percebendo, você pode auxiliá-la tratando desse tema e conversando sobre isso, né? E claro, especialmente com pessoas com conhecimento, como uma psiquiatra, um psiquiatra, alguém ligado a esta área da saúde mental.